Olá, vamos estudar a anatomia funcional do sistema digestório. Começamos a falar de maneira geral sobre essa estrutura que mostra que o sistema digestório trata-se de um tubo oco. Esse tubo oco ele se inicia na boca ou cavidade oral, passa pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e finaliza no ânus. Aqui a gente vê algumas estruturas acessórias, como o fígado, como a vesícula biliar, a gente vê também as glândulas salivares. As estruturas glandulares, elas liberam as secreções no lúmen do trato gastrointestinal, lembrando que essas secreções elas vão ser importantes no processo digestório, como foi falado no vídeo anterior sobre o sistema digestório. Primeira estrutura do sistema digestório que vamos falar é sobre a boca. A boca, ela funciona como receptáculo para a comida, ou seja, a boca ela vai receber o nosso alimento. E é na boca que vai funcionar o processo de mastigação e é na boca que vai ter a secreção salivar. Então, a boca tem várias glândulas salivares, que vamos estudar mais à frente. Aqui nessa peça anatômica, nós podemos observar os lábios, o lábio superior, o lábio inferior. Nós podemos observar os dentes, nós podemos observar a língua, nós podemos observar a faringe. Então, essa peça, ela consegue nos dar a ideia geral da importância dessa estrutura. Nessa figura, nós observamos o lábio superior, a gengiva, o lábio inferior, a gengiva conectada ao lábio inferior. Nós observamos os dentes incisivos, os dentes caninos, nós observamos os dentes premolares, os dentes molares, nós observamos a língua, nós observamos o frênulo da língua, nós observamos aqui a abertura para o ducto da glândula submandibular. Nós observamos a úvula, lembrando que em alguns processos cirúrgicos, principalmente em situações na qual algumas pessoas têm infecções de garganta repetitiva, pode haver a necessidade de retirar a úvula juntamente com as tonsilas palatinas. Aqui a gente observa o palato mole, aqui nós observamos o palato duro. Então, essa é a estrutura da anatomia funcional da boca. Aqui nós observamos a faringe. A faringe ela é dividida em três estruturas. A nasofaringe, que como o nome já sugere, está em contato com a região nasal, que vai estar sendo responsável pela respiração. A orofaringe, que está em contato com a boca, com a região oral. E a laringofaringe, que está em contato com a laringe. Então, a orofaringe e a laringofaringe é responsável pela respiração e a digestão. Então, nessa região da faringe, ocorrem contrações musculares que impulsionam o alimento para o estômago e também nessa região há o impedimento para a entrada de ar. Nessa parte, que é a parte da laringe, vai fazer com que essas partes de entrada de ar elas fiquem fechadas. Então, a comida não vai entrar para essa parte, garantindo que essa parte da faringe passe direto para o esôfago. Então, o alimento passa da faringe para o esôfago, não passando para a laringe, na qual passa o que passaria seria o ar. Então, a região da glote fica fechada, garantindo que o alimento passe direto para o esôfago. Aqui nesta figura,
está representando um movimento de motilidade, aqui o movimento de contração nesta região do esôfago, um movimento de contração que garante, que impulsiona o bolo alimentar adiante do esôfago, para que ele chegue até a região do estômago. Então, o esôfago ele é conhecido como o tubo oco que vai conectar a boca até o estômago. Lembrando, gente, que o esôfago não tem o pH igual ao do estômago. Então, é importante fixar que a importância do esfíncter esofágico inferior, que esse esfíncter, o fechamento dele é muito importante para garantir que o conteúdo gástrico ele não retorne para o esôfago, de forma a ficar lá na região estomacal. Então, quando isso retorna, é uma situação patológica conhecida como refluxo gastroesofágico, que isso pode gerar um incômodo muito grande para o paciente acometido, e isso pode gerar numa situação já, como é que fala, já muito grave, uma perturbação e até numa situação extrema, até câncer do esôfago. Então, aqui a gente vê a divisão anatômica do estômago. O estômago ele tem uma região chamada cárdia, que é a região que está em contato direto com o esôfago. Tem a região chamada de fundo gástrico, tem o corpo do estômago e tem o piloro, que é a região que está em contato com o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Então, o estômago, ele conecta o esôfago com o duodeno. Ele atua como área de mistura e como reservatório. Mistura porque ele vai misturar todo esse conteúdo que ele está recebendo proveniente do esôfago, e reservatório porque ele vai misturando e ele vai guardando o alimento que ele está misturando e liberando aos poucos, como está aqui nessa frase, liberando pequenas quantidades do quimo, que é o bolo alimentar modificado, para o intestino delgado. Então, não vai chegando o alimento, não vai chegando no estômago e vai sendo jogado imediatamente para o intestino. Esse alimento ele vai sendo liberado aos poucos. Então, além disso, vale salientar, vale lembrar que o estômago ele é a porção mais distensível do trato gastrointestinal. E ele pode armazenar até 6,4 litros de alimento. Isso é muito relativo. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Então, a quantidade que eu aguento de armazenamento de alimento no meu estômago, não necessariamente é a quantidade que você aguenta. Então, isso é muito relativo, e essa distensão estomacal, ela vai podendo ser aumentada de acordo com a sua alimentação. Então, isso é algo que é adaptativo. Quanto mais a gente força, mais isso pode ser aumentado. Por isso que a gente pode ir engordando cada vez mais, porque a gente aguenta comer mais, sim. Da mesma forma que se a gente for tendo uma reeducação alimentar, o nosso estômago ele vai diminuindo a capacidade do que aguenta comer, ok? Então, o intestino delgado, por sua vez, ele também vai ser conhecido por segmentações. O duodeno, ele é a primeira parte, como eu falei anteriormente, ele é o que está em contato com o piloro, que é a parte final do estômago. Jejuno, que é a parte intermediária, e o hilo, que é o que vai fazer contato com o intestino grosso. Ele vai misturar o quimo com os músculos da digestão, então a digestão ela vai ocorrendo ainda no intestino delgado. O alimento ele vai ter contato com a mucosa para absorção do intestino delgado, e vale salientar que
É na mucosa do intestino delgado que ocorre 90% da absorção dos nutrientes e da água. Então, muito erroneamente, a maioria das pessoas pensam que a absorção dos nutrientes e da água ocorre, na maioria das vezes, na maior parte do nosso corpo, no estômago, quando na verdade ocorre na mucosa intestinal. Então, a mucosa intestinal, pela área aqui, se vocês observarem, a área do intestino delgado, a olho nu, ela é bem maior do que a do estômago. Só que a mucosa do intestino delgado, ela é a mucosa, como é que eu falo, microscópica, ela ainda é maior do que a olho nu, porque ela é como se fosse dedos. Então, é como se esses dedos ainda se abrissem. Então, ela equivale a uma quadra de tênis, para vocês terem uma ideia. Então, é muito grande. Então, é uma área de superfície de contato muito grande que esses micronutrientes vai ter contato e pode passar para a corrente sanguínea. Lembrando que a gente já viu nos slides anteriores, nas aulas anteriores, que a absorção é a passagem dos micronutrientes para a corrente sanguínea, ok? Intestino grosso, por sua vez, aqui está o contato do ilho, que é o intestino delgado, com o intestino grosso. Ele vai ser dividido em várias partes. Aqui está o seco, o colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, o reto, canal anal, o ano, e aqui por final o ânus. Aqui o apêndice, que muitas vezes toda aula é perguntada, para que serve o apêndice? Então, o apêndice, ele é esse apêndice, ele é essa estrutura que está conectada diretamente ao seco, e nessa aberturazinha, termina que muitas vezes como é que eu falo, depositado, restos fecais, e pode terminar gerando infecções. E nessa infecção gera uma situação clínica conhecida como apendicite e é necessário passar por um processo cirúrgico. Então, é uma situação que dá para ser contornada. A complicação ocorre quando, deixa eu apagar para ver melhor. A complicação ocorre quando esse apêndice, na situação da apendicite, ele é rompido, porque aí o que é que acontece? Há restos fecais que vai ser despejado na parede abdominal. E aí sim fica bem mais complicado, porque na situação da apendicite termina que há uma infecção na região abdominal generalizada e aí fica bem mais complexo de ter esse controle. Uma das coisas que nós aprendemos lá na parte de sistema muscular foi que nós temos a musculatura lisa, a qual nós não temos controle, e essa musculatura lisa é exatamente a que vai fazer parte desse canal anal. Então, quando o bolo fecal ele chega aqui no canal anal, nós sentimos involuntariamente a vontade de defecar, mas nós controlamos a vontade de defecar porque o músculo do esfíncter externo anal, ele é um músculo de músculo esquelético, então ele é de controle voluntário, que como nós aprendemos anteriormente, voluntário depende da nossa vontade, então nós conseguimos chegar até o sanitário para conseguir fazer o processo de defecação. Então, aqui é só o geralzão do que foi falado anteriormente, os órgãos gerais do trato gastrointestinal. E isso aqui é importante a gente falar sobre o peritônio. O peritônio, ele é como se fosse um avental é uma camada, essa camada é de gordura, uma camada serosa. Essa camada ela vai proteger e ela vai sustentar os órgãos abdominais.
Então, o peritônio ele é uma camada essencial, como nós podemos observar aqui nessas figuras superiores. O peritônio ele está abaixado e nas figuras inferiores ele está levantado. Então, aqui é uma peça anatômica e aqui é uma figura. Então, ele abaixado, vocês conseguem observar como ele é, e aqui ele levantado, vocês observam se ele não existisse. Então, ele consegue proteger e eles conseguem sustentar os órgãos abdominais. Então, se não fosse o peritônio, esses órgãos abdominais eles ficariam soltos. Então, vocês conseguem observar essa importância.